Bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais na Saúde, o podcast para todo profissional de saúde, onde você tem vez e voz, pode falar sobre o seu conteúdo, sobre os seus temas, sobre os seus projetos futuros, e aqui você pode falar abertamente sobre tudo. Estamos hoje em mais um episódio da série Desperte o Empreendedor em Você. E hoje eu trago um convidado muito especial, uma pessoa que é multiempreendedora, é um profissional também multiqualificado, com múltiplas formações profissionais, é extremamente qualificado e vai somar aqui conosco hoje. Então, sem mais demoras, eu quero convidar ele, que é formado em administração de empresas, em biomedicina e nutrição, o meu colega Derneval Araújo. Seja bem-vindo, Derneval. Obrigado, Dirne, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e espero contribuir e que possamos juntos fazer um diferencial nesse segmento de saúde. Já está fazendo. Só de você estar aqui já é uma grande contribuição e é uma satisfação muito grande para a gente receber você aqui, um profissional tão qualificado, que eu tenho certeza que vai matar a curiosidade de muita gente, vai ensinar muita coisa para a gente. Poucas conversas que nós tivemos, eu já aprendi muito com você e é isso que eu quero levar para o mundo, né? Para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer tudo isso que você trabalha, que você fala. Mas eu falei da sua formação, mas essa não é a sua apresentação. Então eu queria que você me dissesse quem é Derneval Araújo, quais são suas aspirações, como você se vê, o que é que você sonha? Na realidade, é muito amplo a minha vida de trabalho. Ela foi resumida basicamente em um trabalho de profissional, mas eu nasci no interior. Eu também. Então, você é de que interior? Eu sou de Oliveira dos Brejinhos e nasci numa roça, já bem distante da cidade. Sou filho de uma família, um pai de 11 filhos, e eu sou caçula. E tive a oportunidade. 11 filhinhos. 10 tá vendo, gente? A falta de TV, o que é que fazia antigamente? E naquela época, os pais faziam filhos para trabalhar na roça. Então, eu ainda... Aumentar a força de trabalho, né? Aumentar a força de trabalho. Tínhamos engenho, tinha plantio de milho, de arroz, diversas culturas. E eu pude, naquele período, conhecer um pouco da cultura antiga, né? Porque hoje em dia nós já temos um outro formato de plantio. E nesse período eu acabei indo para a cidade estudar, já aos 9 anos de idade. E de lá fiquei, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer profissionais na cidade e trabalhei até numa oficina mecânica, né? Foi uma história muito séria, muito importante para mim, porque depois eu vou contar a história dessa situação, onde o professor Moacir, que era meu professor, e ele me convidou para trabalhar nessa oficina, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estão hoje comigo no dia a dia profissional, que é a doutora Yara, que é uma parceira de trabalho, e a gente se conheceu praticamente na infância, né? Gente, que bacana. Amizade pro vida. Exatamente. E aí eu fui para São Paulo, trabalhar na indústria. Foi quando me dediquei à área técnica e até os 19 anos eu fiz um trabalho de estudo técnico. Vim para Oliveira dos Brejinhos aos 18, mais ou menos, e nesse período eu acabei voltando para a indústria novamente, vim para Salvador, trabalhar novamente na indústria, porque eu queria ficar no interior, mas acabei não me adaptando ao dia a dia técnico, né, da região. E vim para Salvador, foi quando eu fui para o polo petroquímico e tive um incidente de trabalho. Praticamente fiquei surdo no ouvido, sou até hoje, não escuto esse ouvido, eu sou surdo de ouvido. Foi o que me levou a empreender. Disfarça muito bem, porque eu não tinha percebido. É por isso que eu falo com as pessoas olhando. Eu converso com as pessoas sempre. Mas foi perda total ou parcial? Perda total. Teve uma lesão no nervo, né? Entendi. E não sabemos ainda o motivo exato naquela época, né? E também de lá para cá eu acabei não tive mais problemas. Então o que me levou a empreender foi isso, desistir da área indústria e comecei a buscar outros caminhos. Foi quando
aos 22 anos de idade, eu montei a minha primeira empresa de cosméticos naquela época, uma pequena indústria de cosméticos. Mas nessa época, você já era formado em quê? Não, eu era só técnico, eu era eletrotécnico. Era só técnico e já empreendia? Já empreendia. Na área de cosméticos. Porque na realidade eu sou de uma vontade muito grande de fazer o novo, de buscar o novo. Você é muito inovador. Inovador, é. É assim que eu gosto. Eu gosto de profissional que é ousado, que inova, que está sempre procurando o que é que ainda não tem, ou uma forma diferente de fazer algo que já existe. Eu acho isso fantástico. E é uma característica, é uma das maiores características do empreendedor, essa capacidade de inovação. E é exatamente isso que me motiva, trazer o que é tradicional, mas é inovar. Inovador aquilo que é tradicional, porque não é conhecido. É quando, por exemplo, fala hoje muito na questão da alimentação punk, que é plantas não convencionais. Mas para mim, comer caruru, comer bredo, que diz língua de vaca, essas folhas que hoje são punks, na minha infância era comum. Era comum. Eu lembro que minha avó fazia muito comida com essa língua de vaca, né? Uma folha, né? Então, hoje o que se chama de ora pronobis, que é famoso aí, sim, na realidade é quiabento, a gente já comia quiabento naquela época. Gente, é isso, é? Eu não sabia. Exatamente, é o quiabento. Agora, lógico que tem as espécies. Aí agora bota uns nomes chique, coloca numa vasilha bonita, né? Envasa de uma forma bonita e vende por um pressão. Pessoal. E a gente compra caro que o pessoal tem com fácil acesso na zona rural. Exato. Então, o que me levou naquele período da indústria cosmética? Eu conhecia muito bem o óleo babaçu e minha mãe, minhas irmãs usavam para cabelo. O óleo babaçu era uma grande opção aí de cuidar da pele e do cabelo. Tanto para hidratar, quanto... E eu criei a indústria cosmética naquele período com... a matéria-prima principal, o óleo do babaçu. No ano seguinte, fez sucesso e eu, mais uma vez, inovei com um projeto chamado Brilho Molhado. Nós fomos os primeiros a desenvolver o brilho molhado para cabelos crespos. Então, nós tivemos uma boa aceitação, porque eu tive a coragem, com a minha equipe, de ir para a loja, fazer a apresentação diretamente no consumidor. Então, a cliente chegava na loja e a gente colocava uma cadeirinha, né, e assim, um banquinho, a pessoa sentava e a gente hidratava o cabelo dela ali na hora. Ela saía dali com aquele cabelo hidratado. Então, a indústria bancou toda essa aplicação gratuita durante um período. Foram 9 anos de aplicação e de trabalho. Graças a Deus, eu consegui atingir muitos estados e grandes parceiros da área comercial. E foi quando realmente eu conheci o público, ou seja, o consumidor, a ânsia do consumidor ali de querer melhorar a sua saúde, a sua apresentação. Foi quando eu vi que realmente era um mundo trabalhar com mulher. Hoje a minha clientela, praticamente 90% é mulher, 90% ou mais. Eu tenho muito poucos clientes homens, porque a mulher ela está sempre buscando, ela está sempre procurando melhorar. Sim. Então, naquele período que eu montei a empresa, já foi pensando nisso naquele período. E em que momento foi que você decidiu começar, né, as faculdades que você fez? E de que forma também? Porque às vezes, eu sei que tem pessoas que elas empreendem, têm muito sucesso no empreendedorismo, sem necessariamente ter uma formação específica. Digamos assim, por exemplo, você empreendia na beleza sem ter uma formação para isso, né? Conhecia a parte técnica, era mais a sensibilidade mesmo, aquele feeling para o negócio. Mas assim, só que nós sabemos que quando a gente entra, mesmo quando a gente entra sem conhecer um mercado, nós percebemos que ao longo da jornada é preciso que a gente aprenda sobre aquilo, se não a parte técnica, pelo menos conhecimento do público, conhecimento da gestão dos recursos, né? Toda essa parte. E aí, em que momento você optou por fazer formação? Qual foi sua primeira formação? Então, eu já era técnico na área industrial e fiz cursos de química, cosmética, como profissionalizante na época. Foi quando, em 88, que a empresa foi fundada em 86, em 88 eu
fui no primeiro congresso de cosmetologia em São Paulo e comecei a participar da Associação Brasileira de Cosmetologia. E nisso, me tornei palestrante com cosméticos inovadores, com novas técnicas, novas tendências da área cosmética. Naquela época não tinha muita formação cosmética no Brasil. A maioria dos cosméticos vinham de fora. E como a minha proposta era um cosmético voltado para a naturalidade da produção nativa da região, então eram cosméticos naturais com matérias-primas nacionais, então eu acabei sendo bem aceito na associação. E fui convidado em 93 para um congresso em Buenos Aires. E como palestrante eu falava dos cosméticos da Amazônia. As empresas ainda nem se falavam em cosméticos ecológicos, nada disso. Então em 93 eu fui fazer uma palestra em Buenos Aires, numa feira, pela Associação de Cosmetologia. E foi quando eu fui descoberto por um empresário italiano, e tinha uma grande indústria de cosméticos para cabelo e colorações, e me chamou para ser parceiro e trabalhar com ele, e acabei aceitando e fui para a Itália. Então fiquei trabalhando com eles uns 15 anos. Foi quando eu, em 97, eu comecei a perceber que a demanda era grande, como eu já tinha um contato muito grande com o salão de beleza, com as mulheres, chegou a ter 40 demonstradoras nas nossas lojas. Então a gente tinha um contato, muito uma necessidade, a pessoa chegar lá com o cabelo caindo, não é só brilho molhado. Então assim, aquelas pessoas não queriam só molhar o cabelo, hidratar o cabelo, mas queriam também resolver o problema da queda. E a empresa tinha uma linha cosmética voltada para terapia capilar. E eu comecei a melhorar a linha junto com eles, e acabei encontrando um grupo de pesquisa já em 2000, 2003, em Firenze, e foi quando eu conheci pela primeira vez a palavra tricologia. Então em 2005 eu me tornei tricologista pela Associação Italiana de Tricologia. E em 2003, então quando eu falei eu acabei não falando que em 2003 foi quando eu comecei. 2000 eu comecei a administração, porque eu precisava fazer uma gestão melhor da empresa, e também com ênfase em educação, porque eu trabalhava até muito essa questão educacional, porque acabava tendo que ensinar, né, as representantes, então era um trabalho de educação mesmo. Eu fiz um curso com administração com ênfase em direção educacional. E neste trabalho de terapia capilar, de produtos para tratamento capilar, eu percebi que não era a solução. Então não adiantava a gente ter um bom cosmético se não tivéssemos o entendimento. E aí eu fui começar a pesquisa e cheguei à biomedicina, com um curso opcional, um curso bem mais próximo da área. E dentro da biomedicina eu me dediquei muito a disciplinas como a neuroanatomia. Os colegas dizem assim, mas você vai ser neurologista? Não, é porque na realidade eu trabalho com a cabeça do cliente. Então quando mais ou menos 18 anos, 19 anos que eu tinha um pico de trabalho, eu tinha muitos problemas capilares, até de ferimento no couro cabeludo, dos níveis de estresse. E quando eu comecei a trabalhar na cosmética, exatamente aí, foi quando eu já conhecia um pouco. E essa sede de conhecer os problemas fisiológicos nasceu exatamente desse contato dia a dia com a cabeça, com o povo ali, que a gente tinha o contato de aplicar. Então a gente encontrava pessoas com peruca, com prótese. Naquela época já encontrava. Então isso... E não precisava ser assim. Exatamente. Se elas tivessem um tratamento adequado, se elas pudessem, digamos assim... Hoje os tratamentos inovadores que você já faz, que nós vamos falar mais para frente... você acha que se essas pessoas tivessem acesso a essas informações e a esses treinamentos, elas poderiam voltar a ter cabelo, ou pelo menos, sei lá, encher mais o cabelo, parar mais a queda do cabelo?
Hoje a ciência já mostra a importância da epigenética. A gente vai falar mais um pouco mais à frente. A epigenética nos explica tudo isso. Então, não é porque eu nasci assim que eu vou morrer assim. Então, necessariamente, um filho não vai ser calvo se o pai ou o avô foi calvo. Necessariamente não. Tá aí uma coisa que eu gosto de falar. Vou te interromper porque eu gosto de falar. Porque assim, gente, eu não posso entrevistar Derneval sem falar dessa cabeleira dele, porque isso realmente sem querer ser invasiva, mas quantos anos você tem, Derneval? Eu tenho, passo agora em outubro, 60 anos. 60 anos. 59 anos. 60 anos com essa cabeleira. Tem um segredo para isso. Tem que ter, porque assim, é muito difícil. Eu acho que assim, você, sua cabeleira, eu acho que representa o sonho de consumo, pelo menos de uns 80, 90% dos homens adultos. Eu nem vou falar já acima dos 40, porque hoje eu tenho percebido que muitas pessoas, bem antes disso, já estão se submetendo a implantes, né, para evitar que realmente chegue aquela calvície, aquela luminosidade que tem, que ali já é mais difícil de reverter, não é isso? Eu tenho uma frase assim, sim, quanto mais Quanto mais precoce você cuida, mais segurança no tratamento o resultado é melhor. Eu tenho uma frase que ela é bem clara. Raramente você vai ver um mendigo careca, aquele que já foi desde cedo, foi assim, sem tomar banho, sem fazer os cuidados necessários, raramente vai ficar careca. Por quê? Porque não se expõe aos cosméticos, essas coisas. Então, além dos cosméticos que contribuem para a queda, que, principalmente a água quente, se você tomar banho em chuva de água quente é um problema, você tem o quadro genético. Então, é importantíssimo esses cuidados. E principalmente o metabolismo. A gente vai falar um pouquinho lá no final da questão metabólica. Porque a acidez é um dos grandes aliados. Então, é importante que o corpo tenha redução de acidez. E aí é onde vem os segredos da alimentação alcalina. E é o meu trabalho já há uns 15, 20 anos voltado para... Foi o que me levou à nutrição. Foi exatamente essa questão do conhecer a alimentação alcalina, do foco na alimentação alcalina. E eu tenho hoje bons resultados com diversos casos, tanto de doenças crônicas quanto de todos. Então, é esse o meu segredo com relação à cabelo. O que você come. Porque tem uma frase que parece até meio clichê, essa frase, né? Que você é o que você come. Então, que quanto menos embalagens a gente abre, mais saudável nós somos. E eu acredito nisso e eu tenho buscado, né? Cada vez mais melhorar a qualidade da minha alimentação, abrir menos embalagens, comer mais produtos naturais. Mas eu sei que isso também é um desafio muito grande. Por que, Derneval? A população, de um modo geral, ela tem aquela percepção de que quando ela está comendo uma fruta, por exemplo, ela está comendo algo natural, porque é uma fruta. E, às vezes, aquela fruta possui tantos agrotóxicos, tantas substâncias que são altamente nocivas para o organismo, às vezes mais até do que um outro alimento que vinha de uma embalagem. Porque nós não temos, de fato, esse controle e esse entendimento da origem do alimento que a gente consome. E aí eu já vou puxar o gancho para um outro segmento que você trabalha. Porque, como eu falei para vocês, ele é multi-empreendedor. Então, assim, eu sei que você tem uma preocupação nos seus tratamentos, no acompanhamento dos seus clientes, em trazer essa questão da alimentação saudável, mas com base desde o plantio até a mesa, certo? Então, assim, você se preocupa desde a forma como é semeado, a forma da colheita, a seleção, todo o preparo e até o alimento chegar na mesa. Como que é esse seu processo? Como é que você faz isso? Então, como eu na realidade, eu vim da roça, então eu conheço o processo de produção saudável. Apesar de que nós temos hoje muitos pequenos agricultores que acabam usando substâncias que não devem ser aplicadas. Então, esse é um acompanhamento que a gente tem através de mudas de sementes específicas na produção. Agora, além da produção ser acompanhada, é importante saber quais alimentos para aquele cliente. Ou seja, não é porque simplesmente foi produzida e é
uma planta adequada, saudável, que aquela outra pessoa pode comer. Então, é muito relativo essa questão. E aí onde vem as 3 grandes áreas de estudo aí que apresentam um grande futuro, que é a epigenética, a nutrigenética e a nutrigenômica. Meu TCC, inclusive, foi publicado na revista. Nutrigenética. Epigenética, né? Epigenética. Nutrigenética e nutrigenômica. Fala rapidinho pra gente aí, porque tem gente que tá zonza aí que nem eu, querendo entender do que é que você tá falando. Então, fala aí. São assuntos técnicos. Resumidamente. Mas é importante porque é a base do seu trabalho. Então, acho que é importante a gente esclarecer o que é. Nós temos, Darwin deixou bem claro que nós nos adaptamos, né? Isso cientificamente já está provado que a planta se adapta, o ser se adapta. E nós, humanos, também nos adaptamos. E essa questão de adaptação ao meio acaba você mudando a estrutura do gene, a estrutura fisiológica. Ou seja, o meio interfere diretamente na sua estrutura fisiológica. Então, se você vem de uma família, você vem de um quadro ambiental e cultural que pode estar trazendo certos hábitos. Então, aquela família que normalmente acostumaram a tomar café, por exemplo, aquela família, praticamente o neto, o bisneto, vai tomar café, porque existe aquela necessidade. Mas se aquela família ninguém toma café, nunca experimentaram café, provavelmente neto, bisneto não vão se interessar pelo café, porque o corpo não pede. Então, se aquela família está acostumada a beber ou a fumar, é provável que alguém vai desenvolver. Isso são adaptações que o próprio corpo pede. E a epigenética mostra exatamente isso. É a ação do meio com o indivíduo, com relação ao que ele vive e o que ele come. E a nutrigenética é exatamente o polimorfismo, ou seja, a mudança genética, ou seja, o gene reage, ele vai ativar o gatilho ou desativar o gatilho daquela ação. Então, se ele ia produzir uma proteína com aquele gatilho desativado, de repente você come um produto que não está acostumado, que você não tinha a necessidade de comer, você não tinha o hábito de comer, então aquele gatilho é ativado e aí prejudica o seu corpo. Ou então você não come, ou come aquele alimento e desativa. Então essas questões de ativar ou desativar o gene, a nutrigenética estuda isso. E a nutrigenômica estuda a questão dos bioativos com relação ao gene. Então, o que aquela planta tem, o que aquela substância tem para ativar o gene. Então, quando eu entendo qual a necessidade do indivíduo, qual é a questão fisiológica, fisiometabólica daquele indivíduo, qual é a estrutura funcional dele, e entendo o que ele está comendo, eu vou saber qual alimento eu posso tirar ou posso colocar. E isso, hoje, existe algumas formas de você avaliar. A metabolômica, que é a questão de exames bioquímicos na urina, e existem os exames de sangue que te dão uma clara noção dessas questões. Se você tem uma acidez no corpo, você pode ter açúcar alto, ferritina alta e outras substâncias que podem alterar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar na questão dos alimentos, que é exatamente isso. Eu acho interessante porque, assim, quando você fala, né, na questão de dar o que o organismo precisa e tudo, e é muito comum as pessoas vão no médico, sente que assim, alguma coisa não está bem com elas, né? Às vezes está tendo fadiga muito constante, às vezes está tendo distúrbios gastrointestinais mais constantes, flatulência, enfim, uma série de, às vezes, muita dor de cabeça, azia, e não sabe muito bem a origem disso. Aí vai no médico, pede aqueles exames todos de rotina, e não tem nada não, deve ser excesso de trabalho, deve ser estresse, e o estresse hoje acaba que virou rótulo para muito problema de saúde que ninguém consegue detectar, né? E aí, só que assim, tem uma questão dentro da medicina integrativa, né, da nutrição integrativa, que também é um campo de atuação seu, que as análises laboratoriais, elas são feitas de forma diferenciada, porque entende que cada indivíduo é único e cada um tem os seus limites variáveis. E nos exames laboratoriais padrão, por exemplo, glicemia,
o limite, digamos, 99 é normal. Então, qualquer pessoa que esteja, só que aquele normal, que é genérico para todo mundo, pode não ser um normal para mim? Sim, sim. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Inclusive no hemograma. O hemograma tem um grande problema que é, na maioria das vezes, a gente só considera os profissionais de saúde, eu tô falando, me incluo, só considera às vezes hemácia e hemoglobina. E na realidade não é isso. Nós precisamos considerar os outros fatores. Os fatores hematimétricos que são VCM, CHCM e HCM e RDW são fundamentais. O que eu estou falando de VCM? O tamanho da hemácia. Então, se você tem um carro grande, você vai levar mais pessoas. Se você tem um carro pequeno, você vai levar menos pessoas. Então, se você quer levar mais oxigênio para os tecidos, para que os tecidos fiquem saudáveis, você precisa de um carro grande, você precisa de uma hemácia grande. Quase um ônibus. Só que não pode ser grande demais também, porque quando então, uma van. Porque se ela for grande demais, ela não chega. Então, se o ônibus precisa entrar em uma rua, ela não vai entrar. Sim. Então, é ideal que o tamanho seja exato. E aí é onde vem a questão do VCM. O VCM hoje na medicina coloca de 80 a 100. E nós, na medicina e na nutrição integrativa, trabalhamos 89 a 93. Esse é o ideal. Então, uma pessoa que está com VCM de 85 passa despercebido. Não é uma microcitose. Para a classe normal do processo, microcitose só acontece abaixo de 79, abaixo de 80. E aonde vem a maioria dos grandes problemas relacionados à inflamação vem dessa questão da falta de remoção do gás carbônico. Porque da mesma forma que o oxigênio vem para o tecido, esse gás carbônico tem que voltar para o pulmão. Sim. E a única forma de fazer esse transporte é a hemácia. E ela precisa ter ferro, né? E ela precisa ter tamanho. Então, são coisas, assim, bem importantes de serem. Então, assim, como você é biomédico e hoje eu percebo muito que tem essas questões dos exames laboratoriais, dos alimentos que são saudáveis, que às vezes é bom para um, não é para outro. E muitas pessoas estão usando muito essa questão da medicina integrativa, principalmente na questão de emagrecimento. Então, assim, é um emagrecimento mais rápido, mais acelerado, e muitos profissionais falam que é de uma forma saudável. Aí, assim, você, além de biomédico, você também acabou entrando para o ramo da nutrição para poder deixar tudo amarradinho. Então, eu queria saber sua opinião como biomédico, como nutricionista, o que é que você acha em relação a essas questões da medicina integrativa, da soroterapia, da aplicação, né, dos injetáveis de um modo geral. Não só para emagrecimento, mas para uma série de outros benefícios, né? Então, quando eu fui fazer biomedicina, na realidade, eu já era tricologista, eu já trabalhava com terapia capilar. Porque tricologia não é uma especialidade, não era uma especialidade no Brasil ainda, só na Itália. Na verdade, até hoje, eu ainda tenho uma percepção de que eu não sei se ela chega a ser reconhecida ou não, mas eu acho que é uma área que realmente não se fala muito. Eu acho que muitas pessoas nem entendem o que é tricologia. Era até bom a gente aproveitar aqui um momento para esclarecer, né, o que é tricologia, porque de repente pode ter pessoas nos assistindo que não sabem o que é tricologia. Exato. A tricologia é a ciência que estuda pelos e cabelos. Ou seja, nosso cabelo, ele é um anexo da pele, mas mais do sistema endócrino do que da própria derme. Porque ele é sustentado pelo sistema nutritivo da hipoderme. E é exatamente nessa questão que a gente acaba tendo que estudar muito a fisiologia. Porque ele sobrevive com 3 ações: a ação endócrina, parácrina e autócrina. Então, um fio de cabelo ele pode cair numa simples mudança de qualquer fator. Fator hormonal, fator de crescimento, qualquer fator. E isso, quando eu fui fazer biomedicina, eu já sabia essa necessidade. Então, quando eu estudei as disciplinas que tem na biomedicina, que são diversas, de biologia molecular, de genética, de hematologia, eu já tinha um foco, que era estudar os cofatores do metabolismo. Então, eu já tinha a certeza do que eu queria, porque eu já tinha público para isso, eu já tinha mercado para isso. E acabei me dedicando muito, saí como analista clínico e, inclusive, na época, foi um dos grandes trabalhos que a gente fez, foi com a doutora Ana Carolina, foi o esforço para a biomedicina estética, que foi quando começou todo o trabalho da biomedicina estética e eu fazendo a tricologia
naquele período. Só que quando eu vi a necessidade da tricologia para a sustentação do cabelo, eu vi que não daria para fazer sem envolver os alimentos. Aí foi onde surgiu a necessidade do processo do curso de nutrição. Do curso de nutrição. Então, hoje, o que eu faço na avaliação laboratorial é entender como é que o corpo está processando o seu metabolismo, como é que ele pode estar avançando ou não. Então, por exemplo, quando se fala numa substância se é benéfica para mim e não é boa para você, eu posso dizer o seguinte, por exemplo, se eu estou com homocisteína baixa, plaquetas baixas, dedímero baixo, não tenho nenhum risco de problemas de coágulo. Mas se você tem isso, obviamente você não vai poder comer essa folha de Oropanobis que é tão natural. Então, uma simples folha, ela pode... E que acaba generalizando tudo, né? Exato. Aparecendo é onde anda todo mundo exatamente quer, o risco, onde anda o risco. Eu estou falando de uma folha. Quando você fala de um suplemento direto, ou oral, ou pele, ou venosa, ou intramuscular, da forma que for a suplementação, você tem que ter cuidado. Porque a B12, por exemplo, ela pode ser mais danosa acima de 1.000, 1.500 do que ela em 400 ou em 300. Porque o ideal dela seria de 550 a 700. Era o ideal, é o sonho de todo mundo. Só que a B12 não adianta você colocar a B12 no seu corpo, principalmente para oral. Se você coloca a B12 oral e o seu intestino, o seu estômago, e tem muita acidez, ela não vai absorver, porque lá no estômago tem um fator intrínseco, que é uma substância, que é um cofator, que vai ligar a B12 para a B12 ser absorvida no ilho. Então não adianta você tomar muita B12, porque não vai absorver. E aí a pessoa vai para o injetável. Só que no injetável a pessoa não está dosando, então tem que monitorar os exames para saber o momento certo de aplicar ou não. E é esse ponto que é importante avaliar, porque a alimentação também aumenta a B12. Então, se você come muito ovo, muita carne, muita substância de origem animal, a B12 pode subir. Minha filha come ovo todo dia. Todo dia no almoço tem que ter ovo cozido para ela. Então, se não tiver ovo, é confusão certa dentro de casa. Ela pode comer tudo, mas tem que ter o ovo cozido também. Pois é. Então, eu atendo muitas clientes veganos exatamente por isso, porque eles acabam indo para o mundo dos integrais, e os integrais nem sempre têm... Supre todas as necessidades. Além do outro risco. Uma semente não foi feita para o homem comer. Então, nem sempre o integral é saudável. Porque na capa de uma semente... Na capa de uma semente tem uma proteção, porque aquela semente foi feita para nascer, para ser reproduzida, aquela prole, é a prole daquela planta. Então, se você não remove essas substâncias, como fitatos e outros que são agressivos, oxalatos, taninos e outros que são agressivos para algumas pessoas, isso você vai ter um problema. Então, é importante entender. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de tireoide não pode estar se jogando no alface, no couve. Por quê? Porque lá tem uma substância chamada progoitrina que pode afetar. Então, é importantíssimo saber quais pessoas podem comer. Então, nem todo mundo pode comer couve. Couve é saudável para uns e prejudicial para outros. É um alimento ruim? Não. É um alimento bom? Mas nem sempre para todo mundo. Mas não é para todo mundo. É importante falar isso. Você está falando. E assim, essa questão da onda da alimentação saudável tem crescido cada vez mais. Eu acho isso fantástico. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento de que nem tudo é saudável para todo mundo, apesar de ser saudável. Então, assim, a individualidade de cada ser, eu acho isso fantástico, porque isso prova, né, a teoria da criação de que nós somos únicos. Cada um tem sua identidade, cada um tem sua digital e cada um tem o seu processo de metabolismo mesmo. Então, é complicado, porque eu já tô louca para saber, então, os resultados dos meus exames aí que estão andando, para saber o que é que eu preciso repor, o que é que eu preciso tirar,
porque realmente essa questão da individualidade é algo muito sério. E eu acho que é por isso que a medicina integrativa ela tem crescido muito. A gente tem visto cada vez mais médicos, enfermeiros, nutricionistas, nutrólogos, trabalhando muito essa questão das reposições, principalmente através de injetáveis. Essa escolha pelos injetáveis é justamente pelo processo ser mais acelerado, a certeza da absorção, otimização do tempo de uma forma geral. Para mim, a opção dos injetáveis, ela vem como uma situação de solução para o nosso mercado que está aí, que é, nós fomos expostos a uma série de substâncias nesse período que não sabíamos. E comemos, assim, coisas que acabaram prejudicando nosso intestino. Hoje, o que mais temos, inclusive, recentemente eu tive com um médico, ele disse o seguinte, nós tínhamos, acho que 20 anos atrás, 15 ou 20 anos, não me lembro exatamente quantos anos, Sim. Uma relação, era 22º ao câncer de cólon. E segundo ele, segundo as pesquisas, parece que já está em terceiro. Então imagine como nós estamos nos prejudicando com esses tipos de alimentos. Então nosso organismo é uma máquina capaz de absorver, e cada área do organismo, do intestino, tem uma especialidade para absorver certo nutriente. Então se aquela área não está adequada, se tem uma desbiose, se tem uma bactéria que está faltando, ou em excesso, ou um micro-organismo, ou uma lesão, ou uma acidez, qualquer coisa que seja, ou até o dia a dia intenso, o peristaltismo fica comprometido, porque todo o músculo liso que existe ali depende do nosso cérebro estar relaxado. Se a gente come, se alimenta rapidamente, a gente pode passar mal, porque nós precisamos dessa calma, dessa tranquilidade. Então, a opção de injetáveis vem exatamente para eliminar essa questão aí do bloqueio que nós temos no organismo. Eu acho fantástico, sim, a aplicação de injetáveis para os tratamentos, quem quer maior rapidez e quem, às vezes, não tem condições de absorver. Então, uma pessoa que fez a redução de estômago, isolou lá uma área do estômago, que liberava o FI, que é o fator intrínseco. E se esse fator intrínseco realmente zerou toda, a área foi totalmente isolada, ela não vai ter fator intrínseco. Então, não adianta ela tomar a vitamina B12 em cápsula, em sublingual, ou nada, não vai resolver. Vai ter que ser a B12 injetável. Então, a maioria dos problemas hoje que nós temos no intestino é que bloqueiam as absorções. E essas absorções, via injetáveis, é uma solução, sim. Agora, corretamente, ou seja, você tem que saber qual está precisando e qual é a dosagem que pode ser usada. É um trabalho que tanto os nutrólogos quanto o nutricionista, quanto estão estudando, estão discutindo, estão acompanhando e trabalham em equipe. Hoje não dá para você trabalhar só. Entendi. A minha função como analista clínico hoje tem sido muito bem aceita. Eu tenho muitos médicos parceiros, porque assim, a gente não sabe tudo, a gente discute. Sim. E se trabalhar sozinho e aprende todo dia. Gente, eu tô aqui numa aula, eu tô aqui me deliciando com tudo isso que você está trazendo aqui. Porque assim, olha, eu sou uma profissional da área de saúde, mas assim, são detalhes que realmente... E assim, a medicina, ela tem evoluído muito e muito rápido. Então, assim, tem horas que não dá realmente nem para a gente acompanhar tudo que está acontecendo de forma tão rápida. Eu acho interessante também, em relação ainda à questão dos injetáveis, é que às vezes é mais difícil para um paciente fazer um tratamento que vai ser a médio e longo prazo, ter a disciplina para fazer, porque muitas vezes também tem fórmulas, cápsulas, tudo isso, que às vezes as pessoas acabam não tomando tudo direitinho. E o injetável você não tem para onde correr. Porque chegou, tomou, não vai, esqueci de tomar a dose hoje, esqueci amanhã, não tomou no horário certo. Eu acho que também ajuda nesse sentido, não ajuda, não? Com certeza, eu tenho clientes, por exemplo, que eu trabalho com vários médicos e às vezes as prescrições são grandes, são amplas. E tem um horário 7 da manhã, quando acorda, 9, 10, 11. Então, assim, a cliente trabalha, tem uma vida laboral. Uma vida laboral fora de casa. Porque quando você está em casa é muito mais fácil você anotar tudo. Mas quando você está no trabalho, você acaba se esquecendo.
Então, e quem não é dá. profissional da saúde, então, que está no não plantão, tem como. não tem tempo nem de ir no banheiro, esvaziar a bexiga, quanto mais calhar, está na hora de tal remédio, está na hora de tal cápsula, está na hora de tal cápsula, não tem condição. É difícil. É bem difícil. E outra coisa, Derneval, que também me chama a atenção, é que essa questão da nutrição e dos injetáveis também, né? Mas aí fugindo um pouquinho dos injetáveis, falando da nutrição de um modo geral, ela tem se especializado tanto que hoje em dia existem suplementos nutricionais e prescrições nutricionais também específicas para determinadas síndromes, determinados quadros, por exemplo, autistas, né? Pessoas que são autistas têm uma alimentação extremamente diferenciada. Pessoas com Alzheimer, porque antes era muito assim, diabéticos, hipertensos e do restante tudo estava ali generalizado. E hoje em dia não, a gente vê, né, que o autista ele tem que ter uma dieta específica, desde o plantio, seleção, envasamento daquele alimento, e Alzheimer e tantas outras situações também, que não só questão de emagrecimento, não só questão de estética, mas questão de saúde também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho também que você desenvolve nessa área. Maravilha. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa com uma pesquisadora na área de agroecologia. Ela é agrônoma, técnica agrônoma, e a gente pesquisou muita coisa com relação a isso. Como a agroecologia já está estudando muitas situações. E nós publicamos um artigo, inclusive esse artigo hoje serve de base do livro do curso de agroecologia na UFRB. E no artigo nosso nós trabalhamos exatamente a pesquisa sobre o glifosato. Então hoje já está praticamente provado pelos artigos que existem a interação do glifosato nas questões metabólicas, tanto do autismo quanto de outros. Por quê? A ciência colocou certas situações para produzir, porque as pessoas cresceram muito, o número de pessoas, ou seja, aumentou muito a população. E só existe uma forma: produzir. Então, uma opção seria, na época do meu pai, tinha que fazer filhos para poder limpar o capim, para poder tirar a malva do milho, do arroz. Então a gente tinha todo um trabalho e que às vezes tinha que fazer na mão mesmo. E quanto mais filho, melhor. Quanto mais filho, melhor. Então, hoje não. Hoje você coloca um Roundup, por exemplo, uma substância dessa, e na nossa malva, no pasto, no capim. Então, hoje as pesquisas mostram que o glifosato interage diretamente no metabolismo dos indivíduos como um todo. Não só esse. Uma série de outras substâncias, como você falou, que são usadas na agricultura e que acabam afetando. E é importante que a gente drible isso e procure encontrar outros meios do organismo absorver com mais eficiência. Então, hoje a nutrigenética e a nutrigenômica está dando essas respostas. Os exames tanto para autismo quanto outras doenças, hoje são mais exames genéticos. Existem várias empresas hoje que só atuavam fora do Brasil e já estão com laboratórios. Eu, por exemplo, tenho parceria com a Fagron, Genômico, com a Origo, que inclusive já fiz algumas lives com o pessoal da Origo. E eu tenho, junto à doutora Iá, nós temos mapeado vários casos de problemas com os exames genéticos, que também é uma grande ferramenta. Além dos exames de sangue, é uma grande ferramenta para alguns casos específicos. Então, a gente começa inicialmente com os exames de sangue e podendo conduzir isso aos exames genéticos. Normalmente, eu costumo fazer assim. Você fez a mudança dos exames, da alimentação, com o método mais alcalino, que é menos ácido, menos oxidação, e deu êxito e não precisa, tudo bem, nós não vamos trabalhar a questão genética. Mas quando aquela pessoa não está tendo êxito, tem que ser caminhado aí para um trabalho mais específico, e aí os exames genéticos são a solução. E é esse caminho que a maioria dos profissionais hoje estão atuando, os exames genéticos, para poder fazer a alimentação, fazer a suplementação com um método certo e o produto certo para aquele cliente. Sensacional. Eu fico assim acompanhando tua trajetória, né?
E você está falando aqui, eu estou viajando, porque eu tô tentando construir toda a sua trajetória de vida. Então, você é uma pessoa que veio do campo, que plantou, colheu, consumiu e desfrutou do benefício disso. E hoje você está querendo trazer isso para o teu público. Até aqui você passou por uma história que você foi técnico, você precisava entender mais, fazer a gestão, formou em administração. E aí, quando você entendeu que o que você fazia, você precisava ter um conhecimento maior, você foi e fez o curso de biomedicina. E aí você ficou entendendo, interpretando tudo aquilo que você via e falou assim, não, mas agora eu tenho que ir para a origem dos resultados que eu tenho nos meus exames, que é a alimentação. E aí você foi e fez o curso de nutrição. Então, assim, você foi agregando conhecimento. Eu quero fazer uma ressalva aqui em relação a isso, porque eu não posso deixar de eu não posso perder essa oportunidade de valorizar o conhecimento. Porque muitas pessoas, às vezes, elas querem chegar a lugares, mas não querem pagar o preço. Elas querem ter resultados, mas não querem viver o processo. Então, assim, não foi do dia para a noite, como você falou, você começou com 17 anos de idade e você não parou de estudar nunca mais. E você só vem investindo em cursos, treinamentos, capacitação, viajando, fazendo, né, congressos e tudo fora. E é importante que as pessoas entendam que nada é por acaso. Você não se tornou esse profissional que você é, essa referência que você é. Você não transformou e tem transformado vidas à toa. Você não tem mudado a história de pessoas, seja na sua questão de saúde física mesmo, quanto a questão da autoestima, da estética, que é algo que você trabalha muito, principalmente em relação à tricologia, essa questão toda. E é importante que as pessoas entendam que é preciso estudar. Sim. Que não tem como você se desenvolver, não tem como você chegar em lugar nenhum se você não investir no seu conhecimento, que é a base de tudo. Então, assim, qual é o grande diferencial hoje de Derneval? Porque Derneval faz o que ninguém mais faz, porque conhece o que poucas pessoas conhecem, porque, assim, ter todas essas formações para que elas venham complementar uma outra, não é comum encontrar num só profissional. Então, normalmente a gente faz parceria. Olha, eu sei isso, você sabe aquilo, e a gente junta tudo e faz uma parceria e abre uma empresa. E o fato de você ter investido tanto em cursos para você te levou hoje a ser um empreendedor em série, como a gente chama no empreendedorismo, né? Quando você já começa a ter vários empreendimentos. Então, hoje você empreende na área da educação. Eu queria que você falasse um pouco desse seu projeto na educação. Empreende na área da saúde, né? Que você tem um instituto de saúde. E empreende também na área da beleza e estética. Sim, sim, sim. E aí eu queria que você falasse, mas eu não podia deixar de reforçar isso para o nosso público entender, porque não é à toa que as pessoas chegam onde elas estão, né? Ninguém nasce assim, já com o futuro definido. Foi uma construção que foi feita. Eu já passei muito por isso também, e às vezes as pessoas pensam, apareceu do nada, chegou do nada. Eu já ouvi pessoas falarem assim, ela deu muita sorte na vida. Mas assim, percorrer o caminho que eu percorri, pagar o preço que eu paguei, não foi uma coisa assim tão de quem deu sorte na vida, né? Se a gente não tivesse que pagar o preço que pagou, né, Derneval, quem sabe? Mas eu queria que você falasse que onde você chegou, né, tudo que você vem fazendo hoje a nível de empreendimentos, para que as pessoas entendam que isso é possível para qualquer profissional, principalmente o profissional da área de saúde, porque você sendo da área de saúde, você empreende em vários segmentos dentro da área da saúde. Então, uma das coisas que você iniciou aí falando, eu sempre busquei muito, porque eu acabei construindo uma estratégia dentro de mim, que se esse copo está cheio, eu não preciso reabastecê-lo. Mas a partir do momento que você esvazia, você precisa colocar mais água. Então, o que eu criei dentro da minha metodologia? O que eu sei, eu vou ensinar. Então, se eu ensinei, então todo mundo já sabe, ou a maioria já sabe. Então, se os outros sabem, eu tenho que buscar novo. Eu tenho que buscar um novo. Então, aí eu me tornei professor. Porque agora está todo mundo no mesmo nível, então agora eu tenho que ter algo diferente para oferecer. Eu me tornei professor e lá para cá, exatamente, esse é meu foco. Enquanto as pessoas estão fazendo uma coisa que já é comum,
eu estou buscando inovar. E é isso que me faz diferente. Então, eu dizia sempre, na época eu fui professor de faculdade, tudo, os meus alunos diziam assim, mas todo dia você vem com uma coisa de novidade, um artigo novo, você coloca... Eu digo, se vocês ficarem o tempo todo cópia de cópia, você vai chegar um momento que você vai ter muitos concorrentes. Então, a questão do empreender é você ter a coragem de ir para o novo, você ir buscar o novo. Então, e fazer coisas diferentes. Eu tenho um ditado assim meio que complicado, porque às vezes as pessoas acham que é absurdo, mas, por exemplo, tem 3 coisas que eu acho importante e como eu adoro falar um pouco sobre isso, que é a palavra crise, o camaleão e o urubu. São 3 coisas assim meio que loucas, mas dentro do empreendedorismo ele é o ponto-chave da situação. A crise, quando você só cria sucesso quando você tira o S de dentro. Você se torna criativo. Então, se você não passar por uma crise, pela dificuldade, pela necessidade, e aí Shankin, no livro dele, O Oceano Azul, ele coloca exatamente isso. Administrar o risco, administrar a dificuldade, aquilo que você fala, Bruno, do medo. Então, a gente tem que estar sempre atento ao risco. E a palavra crise, ela realmente, quando você tira o S de lá, fica e crie. E aí sobra o S. O S pode ser sucesso. Pode ser, né? Pode ser o novo que você vai buscar. Então, a palavra crise, ela não é um absurdo. Você está em crise, você encontra a maneira de sair. E não é um estado de permanência, né? Não é um algo estado que é transitório. É sempre, né, busca. E o camaleão, ele nunca vai perder o rabo, nunca vai perder o pé, ele é sempre o mesmo. Ele passa, o Jesus Cristo, que é o camaleão que anda sobre o rio, é o que se adapta à cor da pedra, é o que se adapta à cor verde, então ele camufla dentro da necessidade. Então, se você quer empreendedor e quer crescer, é você saber o que o mercado, o que estão precisando, qual é a carência, qual é a lacuna, qual é o nicho que está ali florando, e você precisa se identificar com aquilo. Eu sei que é difícil, tem hora, porque é difícil. Imagina um lagarto conseguir passar um rio correndo como se estivesse correndo no chão, mas ele precisou em algum momento criar uma pata, se adaptar àquela água e conseguir andar sobre a água. Então o lagarto Jesus Cristo, que é o mesmo camaleão, faz isso. Ele precisou se tornar verde, precisou se tornar a cor da pedra para se adaptar. Então adaptar-se aos negócios, às situações, às dificuldades, aos resultados é importantíssimo. A adaptação é um ponto importante no conceito de empreendedorismo. Com certeza. E um outro ponto que às vezes as pessoas acham absurdo é o urubu. Agora que eu tô aqui viajando, tentando entender onde é que o urubu entra nessa história, mas vamos lá. É importante que os outros acham que você come carniça, que você não faz nada que preste, que você não está atuando como certo. Mas se não fosse o urubu, nós teríamos sérios problemas de saúde na Terra. Por quê? Ele é capaz de comer uma bactéria que libera um gás muito, muito letal para os seres vivos. Então ele veio na Terra para isso, para poder limpar esse gás. E ele consegue ingerir essa bactéria e ir lá soltar os gases dessa morte dessa bactéria lá em cima. Então ele faz o trabalho dele, independente de criticar, independente do que for, ele está fazendo a missão dele. Céu. Então, quando você é empreendedor, você tem que ter coragem. Os outros te dão uma porrada e você diz assim, foi difícil, mas eu tenho que segurar. Então, o urubu faz isso. Ele não precisa ser elogiado, mas ele faz o trabalho dele importantíssimo para os seres vivos na Terra. E poucos sabem. Gente do céu, vou levar para a vida, tá? Muito, muito importante isso. Nós falamos muito sobre isso na inteligência emocional, que é a questão de você saber quem você é, saber sua identidade, independente do que o outro pensa sobre você. Então, muitas pessoas deixam de ter sucesso na vida porque elas estão tão preocupadas com a opinião do outro que deixam de fazer o que ela gosta, o que ela sonha, deixam de viver a vida para a qual elas foram criadas para viver. Né? Muitas vezes a gente vê águias vivendo como gaivotas, porque não tem coragem de se lançar no voo. E por quê? Porque vai ter um dedo que vai apontar, porque vai ter um dedo que vai dizer não vai dar certo.
você não nasceu para isso. Às vezes, pessoas próximas que amam, que querem o bem e tem medo daquela pessoa fracassar, porque ela não tem coragem, ela é uma pessoa fracassada e aí transfere aquilo para outra pessoa. Só que assim, o que o outro pensa ou fala sobre você reflete muito mais quem ele é do que quem você é. Só que quando você não sabe quem você realmente é, você acaba acreditando no que o outro fala sobre você. Sim. E aí, o urubu não tá nem aí para ninguém. Eu achei fantástico, eu já vou usar nos meus treinamentos de inteligência emocional. Porque o urubu, ele não tá nem aí, ele come a carniça dele mesmo lá, independente se as pessoas vão achar, se os outros animais, sujo, né? Se ele é sujo, se ele não é, mas ele tem uma missão aqui na Terra. E ele, independente do que pensam sobre ele, ele cumpre a missão. E ainda voa mais alto, né? E ainda voa mais alto. Então, assim, é lindo pensar dessa forma de verdade, porque não importa. Todos nós viemos a esse mundo com um propósito, com uma missão. E quantas pessoas têm um potencial incrível e estão vivendo frustradas, estão vivendo infelizes, às vezes com depressão, às vezes com pânico, ansiedade e vários outros problemas emocionais, simplesmente porque elas não estão vivendo o propósito delas, não estão cumprindo a missão para a qual elas vieram à Terra viver. Exato. Então, a questão das avaliações laboratoriais, hoje nós damos consultoria, damos suporte ao profissional para que ele possa ter uma resposta melhor nos resultados dele. Então, esse é um dos novos trabalhos que a gente está fazendo parceria com profissionais para poder dar esse suporte. E hoje temos esse elo aí, inclusive, com o IMC. Eu fico grato de fazer parte dessa equipe de dedicação, de empenho, para que a gente possa avançar nos acompanhamentos dos injetáveis com segurança. Porque não é simplesmente fazer um processo de reposição, mas sim avaliar o anterior desse cliente. Então, esse é um grande trabalho que eu tenho. E o outro trabalho que nós estamos criando já há uns 3 anos, chama Nutricologia, que é voltado para os profissionais que querem fazer a terapia capilar, mas entender que a nutrição é fundamental. Essa alimentação voltada para a melhoria do cabelo. Porque aquilo que é bom para uma coisa, para ganhar músculo, nem sempre, às vezes, é bom para cabelo. Então, uma coisa não é igual à outra. A maioria das pessoas, às vezes, que fazem esporte pesado, às vezes se torna calvo. Se você olhar o MMC, muitos homens do MMC têm músculos, mas são carecas. Então, quer dizer, você não pode pensar numa coisa e esquecer a outra. Como então, tudo se comunica. Então, a nutricologia, ela vai mostrar essas questões. E é isso que a gente vai tentar implantar dentro do projeto da nutrição. Esse é um desafio, mais um desafio na minha vida, pelos anos. Estou chegando lá, já vou chegar nos seus projetos aí futuros. E a gente tá cada vez mais voltado para essa conscientização da necessidade de estudar. E aí os cursos que a gente está desenvolvendo é exatamente voltado para esse entendimento, porque às vezes o profissional, eu tenho vários médicos que me ligam, às vezes, e outros profissionais, eu quero fazer um curso de interpretação de exames, porque no hemograma, não é só porque eu costumo dizer o seguinte, que o hemograma é uma cidade. Eu tenho uma correlação muito assim simples, mas o hemograma é uma cidade, então nós temos o hemograma próprio, que é o eritrograma, são os trabalhadores. Então ali tá os operários da loja, da indústria, o prefeito, os operadores da cidade, que gerenciam, que trabalham. E o leucograma é o jurídico da cidade. Ali está o delegado, está o soldado, está o policial civil. Quem coloca tudo em ordem. Tudo em ordem. Então, como é que funciona? Quem é que prende? Quem é que bota na cadeia? Os monócitos, ou seja, os fagocitoses, o que faz a fagocitose que prende. Então, eu tenho que ter um controle, saber quantos, se está prendendo muito. Então, quem são os que fiscalizam, que vai lá e identifica o problema? A policial civil, então os linfócitos. Quem são os soldados que chegam lá de frente e atiram? Os neutrófilos. Então, eu faço uma comparação dessa forma e as pessoas entendem. Fica bem didático. Bem didático. E realmente você tem que comparar, porque se você tem mais soldado numa cidade, é porque tem conflito. Sim. Se você não tem,
Se você tem mais investigadores, polícia civil naquela cidade, é porque tem mutreta, tem alguma coisa errada. Aí tem um sistema, tem um sistema imune. O sistema imune é isso. Então os linfócitos aumentam em função do sistema imune. O sistema inflamatório, diretamente uma reação inflamatória direta ou aguda que seja, são os neutrófilos. E uma infecção, você pode ter tanto eosinófilos aumentados, basófilos. Hoje você pode, através do hemograma, saber se aquela pessoa tem vermes ou não, porque basófilo, na maioria das vezes, cruzando com outros dados, prova que aquela pessoa tem a possibilidade de ter verminoses ou outras coisas. Então, analisar o hemograma e o leucograma é um mundo. Sim. É um mundo. E aí, com base nessas suas formações, nessa sua trajetória de vida, você hoje faz consultoria nutricional, né, onde você faz tanto análise dos exames, quanto você faz a prescrição nutricional, quanto também tem a questão que você tem a parceria, onde vocês fazem também a questão das reposições. Isso, os médicos que trabalham em parceria conosco fazem essas reposições. Sendo que a minha função é trabalhar no laboratório. Sim. É passar para ele as informações necessárias daquele cliente. Se necessita uns exames genéticos, a gente vai, solicita isso fora do Brasil e eu ajudo, junto com a equipe do laboratório de genética, a interpretação para dar o resultado mais assertivo para ele fazer a prescrição adequada. Certo. Aí a gente discute essas situações com o médico, com o farmacêutico e com o nutricionista, no caso comigo. Certo. Aí, pronto. Aí, além disso, vamos falar também da faculdade, que tem uma questão educacional muito forte envolvida na sua questão empreendedora, que é a... Pode falar da faculdade. Unichapada. Unichapada. Que é exatamente esse conceito do campo, eu chamo saúde do campo até a mesa. Então, nós temos em Oliveira dos Brasinos uma instituição de educação e o foco dela exatamente é trazer essa educação de como produzir esse alimento saudável, mas também de como preparar, ou seja, como processar isso da colheita, moinho, mas também na cozinha. É tanto que eu comecei a preparar esse ano, mas eu vou voltar a fazer gastronomia. Porque eu preciso. Outra etapa. Porque o que acontece um dos grandes problemas da saúde está nos hábitos. Por exemplo, você melhorar uma criança autista, você sofre muito porque ele é seletivo. Então, não só o autismo é seletivo, mas nós, no geral, somos seletivos à alimentação, não aceitamos o novo. E a única forma de mudar é através da informação. É tanto que o nome da minha empresa se chama ICLA, de Informação, Clínica, Laboratório e Absorção. Então, eu faço como se fosse um relógio. Então, a informação é o centro de tudo. Então, a informação tem que estar no cliente e no profissional. Sim. E o laboratório é o balizador, é o que confere se aquilo está certo ou errado, que foi absorvido. Por que não coloca alimentação? Porque eu não posso esquecer que um yoga, que uma academia, que uma igreja, são tudo absorções. Lazer, esporte, tudo isso. Então, a absorção está tudo, alimento só e remédio não. Não é só absorver, não é só alimento e remédio. Se absorver, você tem que absorver. É estilo de vida, na verdade. Exato. Né? Então, meu grande desafio, a minha luta é fazer com que a informação seja o eixo da saúde. E a educação continuada não deverá ser simplesmente para os profissionais de um centro de saúde, mas sim para o consumidor. Isso tem que estar na alma do cliente, do que precisa. Ele precisa saber para que ele está tomando aquele remédio. Ele precisa saber que aquela comida que ele não gosta, ele tem que encontrar uma forma de prepará-la e ficar gostosa. Porque ele só tem aquela para comer ou outra que seja próxima, mas ele tem que ter o caminho. O caminho é aquele, é como Hipócrates dizia, né, que faça do teu alimento o teu remédio. Isso não é de hoje. Então, se nós já temos isso lá, muito antigamente, sabemos que não adianta você querer saúde ou bem-estar ou beleza, ou o que seja, sem se alimentar adequadamente. E pensando em levar mais informação, aí você agora está numa nova fase da sua vida, onde você está desenvolvendo cursos para profissionais de saúde,
profissionais da área de tricologia, profissionais da área de estética, profissionais da área de nutrição e quem quiser trabalhar também com essas áreas. E é importante ver como que você enxerga as oportunidades no mercado, porque isso é sensacional. E agora eu quero falar com você, que é nutricionista, você que é biomédico, colega aí do Derneval, que acha que não tem mercado para empreender, que tem que se submeter à condição de vida que você está hoje. E assim, se não tivesse para onde ir, ele não estava fazendo tantas coisas. Se ele está conseguindo fazer tantos empreendimentos, é porque vocês estão deixando de empreender. Não é verdade? Porque tem mercado para todo mundo. Então, agora ele está entrando numa nova fase da vida, que é a criação de cursos. Aí eu queria aproveitar o gancho para falar da nossa plataforma, que é a plataforma Mais na Saúde, que é uma plataforma dedicada, exclusiva para quem deseja conteúdos da área da saúde, sejam profissionais que queiram produzir conteúdos direcionados à área da saúde ou profissionais que sejam da área da saúde também e que quer colocar lá o seu conteúdo. Então, desde já, faço o convite, se você quiser colocar os seus cursos na nossa plataforma, a plataforma Mais na Saúde, é uma plataforma muito avançada, onde você pode colocar todo o seu conteúdo, fazemos toda a gestão da inserção do conteúdo na plataforma, consultoria para criação de marca, design, tudo. E você só tem o trabalho realmente de chegar e gravar o seu material. Então, esse é um trabalho da plataforma Mais na Saúde, que eu estou aqui divulgando para vocês. E você que é profissional da saúde, que tem o seu conhecimento vasto, amplo, assim como o Derneval, e quer compartilhar com o mundo o seu conhecimento, a plataforma Mais na Saúde é para você. Maravilha. E com certeza eu já estou ciente de que o caminho é esse, é tecnologia. Eu fui professor na época que não tinha tanta tecnologia, depois eu acabei avançando um pouco e me ausentei durante esse período por questões dessa situação do campo, que é esse projeto do campo à mesa, até a mesa. Isso me fez muito voltar para a roça mesmo, e de cidade, de interior a interior, isso ocupou muito tempo. Mas agora eu já estou bem mais livre e com certeza vamos iniciar os nossos primeiros cursos e gostaria muito de contar com vocês, parceiros e alunos, para que a gente possa criar e avançar nesses segmentos. É um segmento fantástico que a alimentação é com certeza a cura para muitas doenças. Eu acredito nisso. Derneval, a gente já está chegando no finalzinho. Eu queria só, antes de encerrar, que você me dissesse como que você se vê, né, daqui a 5 anos, quais são seus projetos para o futuro. Eu acabei já antecipando, falando um pouco, né, dos cursos que você vai estar lançando. Então, eu queria saber como é que você vê Derneval profissional, o campo da nutrição, o campo da biomedicina. Eu sou muito grato pelo que Deus me deu, e pela família também que eu tenho, e amigos e clientes e parceiros, porque eu tenho tido grandes resultados. Clientes que eu acompanhei, histórias que eu tenho que fizeram a minha vida mudar, como por exemplo casos de tirar na plena pandemia, tirar um paciente do hospital, o médico liberou para que eu pudesse acompanhar em casa esse paciente. E através da alimentação, graças a Deus, ele hoje está trabalhando saudável. Então, como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Cada vez mais avançando no estudo, na pesquisa, no desenvolvimento de novas possibilidades de melhorar a alimentação, de melhorar o conhecimento das pessoas, para que cada cidade, seja ela grande ou pequena, possa ter um profissional que possa acompanhar. Porque, por exemplo, fala-se tanto em intolerância a glúten e lactose, e quando você entra no hospital, Tudo é o que glúten. você come, é o que você come. Inclusive, assistindo o filme, quando eu recomendo para as pessoas, Você é o que come, Os Gêmeos, tem lá um momento em que o prefeito, acho que é o prefeito de Nova York, ele diz o seguinte, que lá já estão pensando, já estão mudando, hospitais já estão criando alimentos, criando refeições específicas. Então, da mesma forma que a empresa cria
os lugares têm que ser vistos dessa forma. Então, meu sonho é que um dia, tanto as empresas quanto os hospitais e outros que sejam, saibam respeitar a alimentação de cada um e que ela seja personalizada para cada cliente. Esse é um grande sonho. E a minha grande vontade é que as pessoas saibam que a melhor forma é aceitar o novo e mudar, que é a grande barreira. Como é que eu, por exemplo, estou acostumado a comer minha pizza e eu agora vou ter que comer uma pizza diferente? Então, mudança, para mim, daqui a 5 anos, eu sonho ver isso diferente. Você ver o cliente dizer o seguinte: olha, é para mudar? Então eu posso mudar. Entendeu? Porque é por isso que eu não faço consulta, eu não trabalho com consulta, trabalho com consultoria. Então o mínimo para atender um cliente é 90 dias, porque eu preciso conhecê-lo, preciso saber quem ele é laboratorialmente, eu preciso saber quais os hábitos alimentares, eu preciso prepará-lo. Então, dou entrevista, que é feita antes, os hábitos, já preenchi, gente, eu sei como é que é isso, o que é que você gosta, o que é que você está achando que não está bom. Exatamente. Então, daqui a 5 anos, eu vejo que a nutrição e outras áreas possam ter isso como um ponto de partida. Acompanhar o cliente diariamente nos seus desafios, que é a mudança. Sensacional. Antes de encerrar, eu queria deixar aqui um recadinho para o nosso público. Como vocês podem ver, o empreendedorismo é a chave para muitas respostas que vocês estão procurando. E existe um universo de possibilidades. A grande questão é, será que você está no lugar certo? É muito importante, se você deseja mudar sua vida, mudar sua trajetória, você está no ecossistema certo. Então, eu quero lhe convidar a participar da IES, a Imersão para Empreendedores na Saúde, que é o ambiente propício para você, profissional de saúde, que deseja alavancar sua carreira, que deseja mudar os seus resultados financeiros, ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira, que é a maior queixa dos profissionais da saúde. Essa é uma grande oportunidade para você. E neste ambiente você vai estar envolvido com pessoas que já empreendem ou que têm o desejo de empreender. E estar no ambiente certo, trocar ideias, fazer network com essas pessoas pode mudar completamente a história da sua vida. Então, se você deseja participar desta imersão, são poucas vagas, você pode colocar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e fazer sua inscrição. E eu queria falar com Derneval agora, porque quem quiser ter uma cabeleira maravilhosa dessa, quem quiser, né, fazer um processo de emagrecimento ou ter uma nutrição mais saudável, ou de repente algum familiar de alguém que tem autismo, o Alzheimer ou diabetes, né, qualquer tipo de problema metabólico que precisa de um acompanhamento mais de perto, como que pode fazer essa consultoria com o Derneval? Queria que você deixasse o seu Instagram aqui para que as pessoas possam te procurar, né? Acompanhar mais de perto o seu trabalho, que é fantástico. E aí você pode deixar seu @ para o pessoal te acompanhar. O meu pessoal é Dr. Derneval, Dr. Derneval, só simplesmente. Só Dr. Derneval. Mas eu tenho hoje a parceria com o IMC e que nós fazemos também a consultoria diretamente no IMC, através do IMC. O IMC é o Infusion Medical Center, é um centro de terapias infusionais aqui em Salvador. O mais novo, né, o mais moderno centro de terapia Aquele que quer uma resposta mais rápida, mais efetiva, sempre recomendamos ir por esse caminho. Sim. Mais da infusão. E agora eu queria que você deixasse um recado para seu colega de profissão, que está aí às vezes passando por dificuldades. O que você poderia deixar como, não vou dizer nenhum conselho, né, mas como um recado, uma mensagem que possa transformar a vida dos profissionais? Então, eu gostaria muito de deixar essa mensagem e que ficasse marcado o mais importante de tudo isso, que é o estudar. Estudar é fundamental. E eu tenho certeza que muitos que estão aí atuando, você que é biomédico, você que é nutricionista, está aí atuando é porque estudou muito. Sim. Então agora é hora de
arregaçar as mangas e começar a compartilhar isso e fazer a coisa fluir. Porque nem sempre é necessário você abrir uma empresa para você empreender. Você pode empreender dando consultoria. Você pode começar dando consultoria. E o que mais tem hoje é necessidade de consultoria, tanto na área alimentar, quanto na área de produção de alimentos, quanto na área de análise laboratorial, com uma infinidade de segmentos dentro tanto da biomedicina, quanto da nutrição e outras áreas. Então, porque, por exemplo, vamos falar aqui de áreas específicas. A estética, ela permeia várias áreas hoje. E, normalmente, um esteticista, seja de enfermagem, por exemplo, uma clínica de estética e enfermagem, precisa, de repente, de um nutricionista. Sim. Focado na estética. Precisa de um biomédico focado na nutrigenética, na questão genética, na questão laboratorial. E isso é consultoria. Necessariamente não precisa você ser proprietário. Você pode fechar consultorias e dar um suporte aos profissionais. O caminho é esse. É união. É se unir. É parceria, né? Isso, né? É o que eu sempre falo. O importante é você estar inserido. Não lugar nenhum. De estar inserido no meio é isso, que você vai descobrindo as habilidades do outro e aí, puxa, olha, o outro tem exatamente o que eu preciso e o que eu não tenho. Ele sabe exatamente o conhecimento que eu preciso, mas eu não tenho, não é da minha área de atuação. Então, aí vão surgindo as parcerias e surgem grandes negócios disso. Então, é muito bom para quem deseja empreender, tá imerso num ambiente de pessoas que têm mentalidade empreendedora. E se você não está disposto a pagar o preço, a investir em conhecimento, investir em cursos, em livros, em conhecimentos de um modo geral, não adianta pensar em empreender porque você não vai ter sucesso. Que o sucesso é o conhecimento. Pois é, exatamente. E fica também uma mensagem, tanto para o profissional quanto para o consumidor, é que a alimentação não é o bicho-papão. O novo é também gostoso. Então, pensar em sabores, em preparos. Olha, eu estou começando a pensar nisso. Eu não sei se depois dos 40, eu já entregando minha idade, mas se depois dos 40 parece que a gente vai ficando mais ousado no paladar, porque eu sou chatinha para comer. Sim. E, ultimamente, eu tenho me permitido provar novas coisas, sabe? Aquela coisa que eu olhava assim, não como de jeito nenhum. Hoje eu já me permito degustar algumas coisas. E é interessante que eu tenho realmente descoberto coisas muito deliciosas. Exatamente. Que eu me privei muito tempo de comer porque simplesmente, não gosto, mas eu nunca tinha provado. É o maior desafio. E é o maior desafio. E é a solução. Assim espero. Derneval, quero te agradecer de todo o coração, não só pela sua presença aqui no nosso podcast, mas principalmente por essa aula que você deu aqui hoje, por toda a sua generosidade na sua entrega do seu conhecimento. Quero desejar muito sucesso aí na sua jornada, né, nessa nova etapa da sua vida e agradecer de todo o meu coração. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Foi incrível estar aqui com você. E fica aqui a dica para meu marido. Marca logo uma consulta com o Derneval, porque essa cabeleira realmente é um diferencial. E eu quero agradecer você que ficou aqui conosco até agora. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um episódio do Pode Mais na Saúde. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para mim e eu espero que tenha sido também para você, possamos ter ajudado, contribuído de alguma forma na sua jornada profissional. E não esquece, se você deseja mudar a sua vida, mudar a sua história profissional, não perde tempo, se inscreve no IES e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Até o próximo episódio do Pode Mais na Saúde.